Amém, irmãos. O tema de hoje é estar preparados. Nós vamos abordar a parábola do servo vigilante, em Lucas 12, 35 a 43. Essa parábola, irmãos, é um convite a uma reflexão que é necessário nas nossas vidas, para que a gente possa perceber realmente se nós estamos atentos. Estamos falando de servo vigilante. Se nós estamos atentos e temos uma percepção clara do que está acontecendo no mundo à nossa volta. Estamos atentos? Se estamos atentos, qual o tipo de posicionamento nós temos diante das circunstâncias e condições do mundo à nossa volta? E se nós temos realmente algum posicionamento, a pergunta é: nós estamos preparados para viver essa era? E não só isso, será que nós estamos prontos para o que há de vir? Então, são questionamentos que nós vamos tentar abordar nessa mensagem. Então, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Lucas capítulo 13, versículos de 35 a 43. Desculpa, 12. Lucas 12, 35 a 43. Diz o seguinte: cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou ao Senhor: Senhor, proferes essas parábolas para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, vemos aqui, irmãos, uma parábola singela, vamos dizer assim, mas que fala de algumas coisas interessantes, né? Ele começa esse trecho da parábola com essa frase: cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Se a gente entender que esse texto, a história desse texto, dessa parábola, diz respeito a um servo vigilante, quando ele diz cingido esteja vosso corpo e acesas as vossas candeias, a gente consegue entender que se um servo está aguardando o seu senhor, ele está cingido, ele está vestido, ele não está dormindo, está acordado, está aguardando. E não só isso, ele está com a candeia acesa, ele está com a luz acesa. Nosso Senhor, o meu Senhor não chegou ainda, enquanto Ele não vier, eu não vou descansar. Então ele começa a parábola já colocando uma condição adequada para alguém que vigia. E nós sabemos, né, irmãos, que a questão da candeia acesa, luz acesa, tem uma relação muito clara com o Espírito Santo, né? Porque o óleo que acende a candeia, ela representa o Espírito Santo. Então, também, além de nós estarmos acordados, nós precisamos estar cheios do Espírito. Precisa ter óleo na vasilha, para que essa candeia não se apague. Então, a gente começa a montar, né, realmente um cenário
das condições de um servo prudente, um servo fiel, né? Um servo que é vigilante. E esse texto, então, ele vai falar de alguns aspectos, alguns tópicos que também são significativos. Ele fala de um Senhor, que existe um Senhor. Ele fala que existe uma volta deste Senhor. Ele fala de estar apercebidos, é o termo que ele usa aqui no versículo 40. Apercebidos é estar preparados, estar alertas. E fala também de ser servos fiéis e prudentes. Características desse servo que aguarda o seu Senhor. Ele está atento, ele está vigilante, ele é fiel e ele é prudente. Então, vamos entrar por esses temas e vamos ver, né, irmãos, esse Senhor, um Senhor que se ausenta por um período, né, que aqui está dizendo que ele se ausentou. Quem é esse Senhor? E nós não temos dúvidas que quando a Bíblia fala sobre algum Senhor, né, especialmente nesse sentido aqui, ele está falando do próprio Senhor. É interessante nós notarmos que essa parábola foi proferida pelo próprio Senhor Jesus. Então, quando ele fala sobre isso, ele está falando de si mesmo, mas ele não fala sou eu, né? Mas nos versículos seguintes, mais para frente, um pouquinho mais para frente, ele fala assim, eu vim para lançar fogo sobre a terra. Então, ele mostrando que o ensinamento dele realmente eram ensinamentos que iriam trazer, de certa forma, uma conturbação na maneira das pessoas serem, na maneira das pessoas pensarem, porque quando você fala de um senhorio, implica realmente num comprometimento com este Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Não é isso? Graças a Deus nós reconhecemos isso. Acho que todos nós aqui reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor. Porém, muitas pessoas reconhecem Jesus como um personagem histórico, como alguém que veio nessa terra, teve um viver humano. Esse viver ele está registrado não só na Bíblia, ele tem registros em outros livros que não são da Bíblia. Então, esse homem, de fato, ele existiu. De fato, ele agiu nessa região da Galileia. Ele criou esse transtorno, vamos dizer assim, entre aspas, né, com seus ensinamentos. Então, as pessoas, de um modo geral, não têm problema de reconhecer Jesus como sendo alguém importante. Ok, mas é diferente de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Entende a diferença, irmãos? Conhecer Jesus como um homem, um personagem, e reconhecer a importância dele, tudo bem, tem a sua importância. Mas reconhecer que ele é o Senhor, e temos que entender aqui que a questão do senhorio é uma questão muito forte, especialmente no Velho Testamento, onde os senhores eles eram realmente senhores. Os servos serviam aos seus senhores de maneira absoluta. E hoje talvez muita gente conheça Jesus como um personagem, mas não o reconhecem como um Senhor. E o que eu acho interessante, irmãos, porque quando você lê a Bíblia e nas histórias de Jesus interagindo com as pessoas, inclusive com os demônios reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Eles reconheciam. Tem algumas passagens interessantes que eu só queria deixar registrado, irmãos. Em Marcos, capítulo 1, 23,
1:23. Não tardou para que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo que bradou: Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Bem sei quem és, o Santo de Deus. E aí no versículo 34, Jesus o expeliu muitos demônios e não lhe permitindo que falassem, pois sabiam quem ele era. Percebe isso, irmãos? Então, lógico, no 3, 11, 12, também tem um outro versículo interessante. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade, porque não era momento ainda dele ser revelado como Filho de Deus. Então, os demônios, que têm uma percepção do mundo espiritual, eles sabiam quem que era aquela pessoa. Não era um homem comum. Não era somente um personagem histórico. Eles reconheciam que ele era Senhor. E aí, quando a gente volta para aquela passagem de Filipenses que nós tanto amamos, né? Filipenses 2, diz que assim, que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Amém? Para a glória de Deus Pai. Então, todo nome, todo joelho se dobrará diante desse Senhor. Quando o dobrar o joelho significa estar sujeito, estar debaixo da autoridade desse Senhor. Hoje nós o reconhecemos como Senhor e nosso joelho se dobra. Os demônios dobravam como reconhecimento de que ele era o Filho de Deus, mas não como estar se entregando à autoridade do Senhor. Eles simplesmente reconheciam como autoridade. Mas nós, irmãos, nós nos entregamos ao senhorio do Senhor. Então, irmãos, nós nos dobramos diante do Senhor, que nós possamos ter essa clareza que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? E com tudo que isso implica, né, nós nos dobramos diante do Senhor e aguardamos as ordens do nosso Senhor. A nossa condição de filhos, que aí filhos já tem uma relação diferente, ela também é uma realidade para nós. Mas no momento, irmãos, nós temos a herança como filhos do reino. Mas neste momento que nós vivemos, nós precisamos estar na posição de servos. Amém? Então, servos, quem são os servos que são descritos aqui nessa parábola? Na verdade, podemos dizer que são todos aqueles que reconhecem a Jesus Cristo como Senhor. Reconheceu que Jesus Cristo é Senhor, é servo desse Senhor. No mundo, de um modo geral, genericamente falando, né, os que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor são os cristãos. Tá certo? Jesus Cristo é o Senhor, reconhece que Ele é o Senhor. Então, esses são os cristãos. Se vocês lerem lá em Atos 11, 25 a 26, ele relata a primeira vez em que os apóstolos, os discípulos de Jesus foram chamados cristãos. Diz o seguinte: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu a Antioquia. Antioquia era uma cidade. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja lá em Antioquia e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, eles foram identificados. Eu falei assim, esse povo aqui, eles... Vou fazer uma
uma comparação bem básica. Se passar um grupo de pessoas aí gritando... Cadê a Isis? Cadê a Isis? Gritando, Corinthians, Corinthians. O que você vai falar? São todos corintianos. Então você identificou esse grupo de pessoas, né? Pela ação, pelo o posicionamento deles. Mas essas pessoas foram identificadas, então, esses caras são cristãos, porque eles falam de Cristo. Então, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, né? É importante, e não respondam muito rápido, não, tá bom? Vocês se autodenominam um cristão ou vocês são reconhecidos como cristãos? É diferente, não é? Você se denomina um cristão ou você é um reconhecido como um cristão? Irmãos, é uma pergunta importante. Né? Ser cristão é um título ou é uma condição de vida? Nós temos que considerar isso diante do Senhor. Talvez hoje, se o IBGE passar na sua casa e perguntar lá o que você é, você vai falar, eu sou cristão. E muita gente, irmãos, muita gente. O Brasil é um país predominantemente cristão, né, que tem como Cristo a base da sua crença. Então, isso vai incluir os evangélicos, vai incluir os católicos, todos que têm Cristo como a base da sua fé, eles vão ser denominados cristãos. Tá? E o Brasil, não sei se a estatística está correta, mas quase 90% dos brasileiros se declaram cristãos. Mas todos são cristãos efetivamente? E aí que entra realmente a nossa reflexão, né? Se isso é um título, é uma condição. E a condição, irmãos, de nós sermos cristãos, de alguma forma, ela está diretamente relacionada à questão de ser servos e de se ter um Senhor. Não está relacionada à condição de eu me reunir em um determinado lugar. Isso faz parte, porque é uma consequência, mas essencialmente está relacionado ao que você é com relação a esse Senhor, Jesus Cristo. Nós precisamos ver, irmãos, entender como que nós estamos enxergando o mundo à nossa volta. Nós precisamos compreender onde nós estamos, porque nós estamos nos autodenominando cristãos, e talvez agora estejamos tentando realmente ser reconhecidos como cristãos, implica que você tem que ter um viver que expresse o fato de você ser cristão. E o que nós estamos vendo é que ser cristão é ser servo de um Senhor, Jesus Cristo, reconhecendo-o como o seu Senhor. Isso não é uma frase de efeito. Isso tem que ser uma realidade de servir a esse Senhor. Então, nós precisamos entender, irmão, onde nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo numa janela de tempo, né, que a realidade que nós enxergamos é a realidade que nós vemos no nosso viver, no dia a dia, quando a gente liga a televisão, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vai para a escola. Essa é a nossa realidade. Né? Então, como que as pessoas veem o mundo? Se você for olhar e começar a analisar o sentimento que as pessoas têm com relação ao mundo ao seu redor, o que elas pensam? Ela nasce, ela cresce, ela aprende uma porção de coisa, ela luta, batalha, ela conquista alguma coisa e morre. E, no máximo, ela vai querer deixar um legado. Não é isso? De um modo geral, você olha a vida das pessoas, é isso. Tem um desenvolvimento, alcança alguma coisa e tenta deixar legado. De um modo geral,
As pessoas querem deixar um bom legado. Tá certo que tem gente que deixa legado neutro e tem gente que deixa legado muito ruim. Mas nós não estamos falando dessas pessoas, falando das pessoas que realmente querem ter uma vida, vou pôr entre aspas, boa com relação ao que está acontecendo, ao mundo que nós vivemos. Então elas vão se esforçar para deixar um legado para os filhos, para o neto, alguma coisa que ajude a humanidade. Esse é um coração das pessoas que vivem essa vida, mas o que a gente vê é que essas pessoas, elas simplesmente estão tentando sobreviver. Porque a vida está passando diante delas e elas têm que sobreviver. E o que nós vemos que chega no final, essa vida não tem esperança. Simplesmente elas estão vivendo, se esforçando ao máximo para dar o melhor de si e deixar um legado, mas essa vida não traz esperança para as pessoas. Elas podem até achar sustento financeiro, ter várias realizações, talvez não somente financeiras, mas que realmente dê satisfação para elas. Mas no final das contas, essa vida não traz esperança, irmãos. E isso é uma realidade. É uma realidade. As pessoas não têm esperança, por mais que se esforcem. Mas, deixa eu também apresentar, né, o que a Bíblia apresenta, né, como que ela apresenta a vida, a visão do mundo, a visão do ambiente onde nós vivemos. Então, a Bíblia ela começa, irmãos, falando de um casal original. Eu não vou entrar aqui na discussão se é real, se é figurativo, não importa, irmãos. Existe um casal original. Essa é a história que Deus está contando. Há uma história, um casal, aí uma decisão equivocada ou enganada que gerou uma contaminação na humanidade e uma consequência. Irmãos, não tem como nós vivermos a vida aqui sem perceber que nós estamos contaminados. Não tem como. Porque por mais que a gente se esforce em ter uma sociedade boa, ter um viver bom, deixar um legado positivo, quando você olha para a maldade, quando você olha para o aspecto da maldade, da malignidade, nosso estômago embrulha. Como que pode? Você vê as pessoas tentando criar uma sociedade boa, mas você também vê tanta injustiça, tanta maldade, tanto egoísmo. Aí você fala assim, realmente nós fomos contaminados. E essa contaminação, a Bíblia dá um nome, é o pecado. Foi injetado no homem esse veneno. Então nós estamos contaminados. E a consequência disso é que foi gerado 2 linhas sobre as quais a humanidade se desenvolveu. 2 linhas. A primeira linha é a linha do conhecimento. Conhecimento, a Bíblia vai falar do bem e do mal, mas é do conhecimento. E a segunda linha é a linha da vida. Então, na orientação que a Bíblia nos dá para explicar a situação do mundo, ela fala assim, tinha essas 2 questões. E o homem escolheu o conhecimento. Então, quando nós olhamos para a sociedade hoje, nós vemos que essa sociedade é baseada no conhecimento. E do conhecimento do bem e do mal. Então, tem pessoas querendo fazer o bem e tem pessoas querendo fazer o mal. Mas todas elas surgiu de uma mesma fonte. E aí gerou uma linha de viver, que é a linha do conhecimento.
Mas existia também uma outra linha, que é a linha da vida. Quando o homem foi colocado diante da árvore da vida, a ideia é que ele tomasse daquela vida, e essa vida não é uma vida comum, era a vida Zoé, a vida divina. Então, ele teve a oportunidade de tomar para si a vida divina. A história seria outra, porque não teria tido a origem da linha do conhecimento, mas nós viveríamos na linha da vida, e a linha da vida é uma conexão direta com a vida de Deus. E era essa a intenção de Deus, mas o homem escolheu a outra linha. E o que nós vemos, irmãos, que essa outra linha, ela simplesmente gerou essa sociedade que nós conhecemos, que nós vivemos. Então, nós precisamos entender que o que nós vemos aqui fora não é o que estava planejado para você e para mim. Mas nós vivemos no meio dela. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que nós precisamos abrir nossos olhos para entender que o que está aí não é o que foi preparado para você. Por isso, nós estamos falando de sermos vigilantes, acordar. Quando nós vemos a história em Gênesis 4, os descendentes de Caim, ele fala lá a respeito do Jabal, que ele foi o pai dos que tinham tendas e possuem gado. Depois fala do Jubal, que é o pai dos que tocam harpa e flauta. Depois fala de Tubal-Caim, pai dos que fazem instrumentos cortantes de bronze e de ferro. Então, o que nós vemos aqui, irmãos? A sociedade sendo criada, a sociedade que nós conhecemos, ela precisa de habitação, precisa de mantimento. Então, as pessoas vivem para ter habitação e ter mantimento, representado aqui pelas tendas e pelos gados. Aí a sociedade precisa de entretenimento, aí vai falar aqui a respeito da harpa e da flauta, que eles precisam de alegria. E depois, eles também precisam de segurança, porque agora eles estão expostos. Então, eles precisam ter os instrumentos cortantes de ferro e de bronze. Percebe, irmãos, que aqui está a semente da sociedade moderna? Hoje, a sociedade vive disso. Vive de sobrevivência, de correr atrás do sustento, de criar entretenimento para alegrar sua alma e da segurança. Irmãos, quem é que não está dentro desse contexto aqui? Todos nós estamos, porque nós vivemos dentro desse mundo. Então, nós precisamos compreender a origem deste mundo aí fora. E é um mundo que está contaminado pelo pecado. E por causa disso, gerou toda uma descendência corrompida na qual nós estamos incluídos também, irmãos. Quem daqui não tem pensamentos ruins? Desde a tenra idade, como diz a Bíblia, a criança já é egoísta. Da onde surge essas tendências? Porque nós temos essa semente dentro de nós. Mas, apesar, irmão, da humanidade ter seguido esse caminho do conhecimento e da autossustentação, porque este caminho é um caminho que precisou criar essas coisas porque eles se tornaram independentes de Deus. Caim se afastou da presença de Deus, ele foi morar em outro lugar e ali começou a se desenvolver, figurativamente aqui, a sociedade moderna. Não é? Então, apesar da sociedade ter sido gerada dessa maneira, Deus não desistiu de oferecer ao homem a linha da vida. O jardim foi fechado para que ele não tomasse naquele momento a árvore da vida e vivesse eternamente com a vida
divina, mas no coração de Deus falou assim, eu preciso transmitir essa vida ainda para o homem. Então nós vemos, né, que apesar da queda, apesar dessa linha da humanidade, a gente vê também uma linha da vida que anda paralela a essa vida do conhecimento. Uma linha de pessoas que mesmo vivendo essa vida contaminada, ainda assim escolheu depender de Deus. Então, numa condição muito pior, porque vivendo uma vida corrompida, ainda assim escolheu Deus. E essa linha, irmãos, ela gerou uma história e ela é registrada na Bíblia. Você vai ver, né, Enoque, que foi o filho que substituiu Abel, né, a Bíblia diz que aí, a partir dali, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Os descendentes de Caim, que estavam formando a sociedade moderna, estavam vivendo a sua própria vida, mas tinham um grupo de pessoas que invocavam o nome do Senhor, que dependiam do Senhor para que o Senhor realmente cuidasse deles, fosse a moradia deles, fosse o sustento deles, fosse a alegria deles e fosse a segurança, tudo aquilo que a sociedade busca se suprir. Mas existiam grupos de pessoas que confiavam no Senhor. Então Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, que se tornou Israel, que gerou as 12 tribos, que se tornou a nação de Israel, que seguiu essa linha da vida. Apesar da nação de Israel ter tido uma história conturbada ao extremo, com altos e baixos, como nós vimos, né, nos livros de Deuteronômio, Juízes. Mas eles se arrependiam, abandonavam a fé, voltavam para a fé, momentos de união, momento de dispersão até a ponto de eles só se tornarem novamente nação em 49, é isso, Zé? 48? Em 48 se tornaram nação, quer dizer, passou para quase 2000 anos dispersos, foram levados para a Babilônia, voltaram. Irmãos, uma história, mas existe uma linha ali que percorre, que é a linha da fé. Dessa nação veio Jesus Cristo, que nós o reconhecemos como Senhor, não é um homem comum, é o próprio Deus encarnado. Ele veio para viver uma vida humana, para morrer, ressuscitar e gerar essa vida dele, transferir então aquela vida que estava prometida lá no começo, ele pôde transmitir ao homem. E ele pôde receber novamente a vida. Apesar de nós estarmos vivendo dentro dessa sociedade corrompida, ele deu para nós essa chance de nós vivermos, apesar de vivermos dentro dessa sociedade, ainda nós termos o desfrute da vida eterna hoje. Hoje. Entende, irmãos, onde nós estamos? Quem que nós somos? Né? E essa história, essa obra de Jesus Cristo, né, no tempo, repercute até nossos tempos, nossos dias atuais. Nós estamos aqui hoje em nome de Jesus. Nós estamos reunidos por causa dessa obra que Ele fez há 2000 anos atrás. E ela continua sendo eficaz e viva para nós, porque nós cremos. Então nós realmente desfrutamos da linha da vida. E o que falta agora, irmãos, é realmente aguardar pela volta do nosso Senhor. Entende onde nós estamos agora? Na parábola? Estamos aguardando a volta do Senhor. E a outra linha do conhecimento, então, a linha da independência, também gerou a história, que é a história da humanidade. Peguem os livros de história, que vocês vão conhecer a história da humanidade, descrita sob o ponto de vista da linha do conhecimento do bem e do mal. Tá certo?
Irmãos, e uma coisa curiosa que vale a pena a gente complementar é que Jesus, ele, sabendo dessa condição, tendo uma visão muito clara a respeito de quem nós somos e aonde nós vivemos, na sua oração sacerdotal em João 17, ele diz o seguinte, 17:9. Ele orando por nós, Jesus orando por nós, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo. Aqui o cosmos é essa sociedade que está aí fora. Mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, e neles nós. Né? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Guarda-os em teu nome. Para que eles sejam um, assim como nós, o Pai e o Filho. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti. Isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. E aqui nós somos incluídos. Os irmãos entendem a profundidade dessa palavra, dessa oração? Falei assim, olha, eles não são do mundo, nós não somos do mundo. Mas o Senhor falou assim, eu não peço que os tires do mundo. Então nós estamos aqui de fato, irmãos, estamos de fato. Nós tomamos os bens deste mundo para nos sustentar, sim, é verdade. Nós nos relacionamos com o mundo, sim, trabalhamos no mundo, servimos a muitas, cada um trabalha em algum serviço para a sociedade, sim, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E isso precisa estar muito claro na nossa vida, irmãos. Entender essa diferença, né, que existe entre ser do mundo e estar no mundo. Por isso, a minha fala aqui, irmãos, é para que a gente esteja claro em qual linha que nós estamos. Nós estamos na linha da vida, porque nós recebemos a vida de Deus em Cristo Jesus. Estamos vivendo no mundo, sim, mas somos servos do Senhor, e aí nós vamos ver que o Senhor nos dá incumbências como servo para agir neste mundo. Então vamos seguir um pouquinho mais aqui. No texto também fala a respeito de uma volta, né? A volta do Senhor. E como que a gente vai falar de volta, irmão, do Senhor, se muita gente nem sequer crê na vinda do Senhor? Não é? Pessoas que creem em Jesus como uma pessoa histórica, um personagem histórico, eles vão enxergar Jesus realmente como uma pessoa diferenciada. Mas nós cremos na vinda do Deus encarnado, Jesus Cristo, vindo a nós, o Pai, o Filho sendo corporificado em Jesus Cristo, tendo um viver humano, tendo uma morte sem pecado, uma morte que, por causa da sua condição e da nossa condição,
essa morte foi aceita por Deus como uma morte remissora dos nossos pecados, que nós recebemos lá no início da humanidade e que nós herdamos, e nós não temos culpa disso, mas o pecado está em nós. Então, o Senhor veio para morrer por mim e por você, porque a morte do Senhor diante de Deus, ela foi suficiente. Quando João viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa morte é uma morte redentora, né? Mas essa morte não pôde segurar o Senhor. Ele ressuscitou e soprou sobre nós o seu Espírito, para que nós recebêssemos essa natureza. E hoje nós estamos aqui, irmãos, fruto dessa obra redentora, pela fé, aguardando, então, a volta do Senhor, para que no final haja uma colheita e haja um juízo. Nós dizemos isso, irmão, porque nós cremos na palavra. Então nós sabemos que daqui para trás nós conhecemos toda a história. E toda a história, ela realmente faz sentido para nós. Por que não faria sentido o resto da história? Ela vai acontecer, irmãos. Quer queira, quer não, quer creiam, quer não, o Senhor vai voltar. E vem, né, para buscar os seus e para exercer juízo sobre essa linha do conhecimento do bem e do mal. Amém? Então, irmãos, a Bíblia fala nessa passagem sobre nós estarmos apercebidos, estarmos espertos, estarmos preparados. Aqui nesse trecho aqui de Lucas 12, 39, ele diz assim: sabei, porém, isso, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai, pois, apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ele fala aqui, irmãos, de um ladrão. Um ladrão é mencionado no meio dessa parábola aqui, do nada. Do nada, né? Por que ele fala sobre um ladrão? Porque ele está falando sobre um elemento surpresa. Ninguém espera o ladrão. Se soubesse a que horas que o ladrão viria, você estaria preparado. Então, existem situações surpresas que podem acontecer. Situação surpresa pode ser a vinda do Senhor. As pessoas não estão apercebidas, e o Senhor virá e vai falar assim: puxa, então tudo aquilo que aqueles cristãos falavam era verdade? Eu achava que eles estavam loucos, que eles estavam fanáticos, que eles eram outras coisas. E o Senhor vem e ele é pego de surpresa. Mas também, irmão, pode significar, né, que o juízo do Senhor pode chegar antes para cada um de nós. Como? Se nós morrermos. O Senhor pode nos recolher. Então, uma coisa é a história acontecer e o Senhor vir no seu tempo. Mas, se nós formos recolhidos pelo Senhor, o nosso tempo acabou. Acabou. E isso vale para qualquer pessoa. Se o tempo acabar, não tem mais como fazer mais nada. Porque o tempo para fazer alguma coisa é o agora, é o hoje. É o que você está fazendo hoje com a sua vida e com o seu viver. Então, esse juízo pode chegar antes. Então, precisamos, irmão, ter uma visão governante de quem nós somos, onde nós estamos e o que nós estamos fazendo aqui. Essa visão, ela precisa ser governante, ela precisa comandar a sua vida. Ficar sabendo disso não é suficiente. Ela precisa ter uma resposta na sua vida. Então a palavra fala de nós sermos vigilantes, fala sobre ser servos fiéis e prudentes. Então, um lado, ser vigilante, fala assim, fica esperto, porque o juízo pode chegar antes para você. E depois ele continua dizendo aqui no 42, disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo?
Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor vier achar fazendo assim. Então, ele fala assim de prudência e ser fiel. Prudência é conosco mesmo. Prudente. Fica esperto. Fica acordado. E o fiel? O fiel é com os conservos. Né? O Senhor fala assim, o mordomo fiel, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar o sustento aos teus tempos. O Senhor fala assim, quem que eu vou deixar para cuidar dos seus conservos? É você. É você que vai fazer isso. Então o Senhor deu uma incumbência. Uma coisa é nós estarmos preparados para a volta do Senhor. Outra coisa é nós sermos fiéis à ordenação dele. Falei, enquanto vocês estão vivendo a linha da vida, não a outra vida, a linha da vida, vocês ainda têm uma incumbência, cuidar dos seus conservos. Né? Então, o prudente, nós temos que ser, porque nós não sabemos a que hora o Senhor vem para nós. E o fiel, nós temos que ser fiel a essa ordem do Senhor, porque somente nós, seres humanos, é que podemos pregar o Evangelho para outro ser humano. Então, o Senhor transferiu, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa incumbência é a nossa tarefa de servos. E o Senhor fala assim, bem-aventurado aqueles servos a quem o seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Que o Senhor encontre você fazendo assim quando Ele vier. Um servo prudente é um servo que tem um cuidado, uma vigilância espiritual, que sabe o que é ser um cristão, que sabe em que linha está vivendo, que é a linha da vida, que compreende a linha do conhecimento, a sociedade, que compreende que, apesar de você ser da linha da vida, você está vivendo dentro do ambiente dessa sociedade e que você tem que ter prudência com relação a tudo que acontece lá fora e sabedoria, confiando no Senhor. Nós precisamos entender que, como servos, nós temos uma responsabilidade de cuidar dos nossos conservos, cuidar um do outro, irmãos. É simples. É cuidar um do outro. É levar o Evangelho para quem ainda não recebeu essa palavra, que você teve o privilégio de receber, não é? Trazer ele para essa linha da vida. E também estarmos nos preparando para a volta do Senhor. E nos preparando para a eternidade, irmãos. Então, isso é um modo de viver. Não é um conhecimento. Mas é nós termos um modo de viver. Para que as pessoas, de alguma maneira, nos reconheçam como cristãos. Que essa palavra, irmãos, ela possa despertar em nós um sentimento de posicionamento diante do que o Senhor espera de cada um de nós. Isso, percebe, irmãos, que isso é uma coisa individual, que cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Isso é intransferível. Eu não posso falar, deixa que o irmão lá faz. Ele conhece mais a Bíblia. Irmãos, não é por aí. Não é por aí. Ele está relacionado ao nosso relacionamento com o Senhor, a nossa compreensão de que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que nós estamos aqui para servir ao Senhor e encontrar fazendo assim. Amém? Amém.